Está começando mais um Palavra Profética e o nosso tema de hoje é a oração muda destinos. Antes de iniciarmos, eu quero dizer a você que ainda não é inscrito no meu canal, você está esperando o quê? Se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com seus familiares e com seus amigos. O nosso Palavra Profética também agora é um podcast e você pode nos acompanhar ali no Spotify. Basta você digitar Palavra Profética Podcast e você vai encontrar inúmeras mensagens que vão edificar poderosamente a sua vida e a vida de toda a sua família. Amém? O Palavra Profética dessa semana vai abordar sobre o poder da oração que muda destinos e também muda decretos. Muitas mulheres, quando elas engravidam, elas possuem experiências, algumas parecidas e outras diferenciadas. Mas existem mulheres que têm uma gestação mais conturbada e outras têm uma gestação mais tranquila. Quando as mulheres elas chegam ao momento de dar à luz, elas sentem uma dor que não existem palavras que possam explicar essa dor. E foi assim que aconteceu. Ao dar à luz, ela lhe deu o nome Jabes, que significa dor. Jabes aprendeu a orar. Jabes sabia que Deus respondia às orações. Jabes então fez a seguinte oração, que está descrita lá em 1 Crônicas, no capítulo 4, o verso 9 e o verso 10. Foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Jabes significa dor, porém Jabes não queria carregar esse fardo, não queria carregar essa dor. Jabes compreendeu tudo o que estava acontecendo em sua vida e não queria ser definido pelaquela dor, pelaquele decreto que sua mãe havia lhe dado ao lhe dar este nome. Como já foi mencionado, Jabes aprendeu a orar, aprendeu a falar com Deus. Jabes descobriu que ele tem um pai amoroso, um pai bondoso, um pai que cuida da vida dele, que cuida dele e cuida também de sua família. Então, Jabes decidiu não aceitar esse decreto sobre a sua vida e fez essa oração ao Senhor. Ele orou ao Senhor, ele clamou a Deus e Deus atendeu a sua oração. Jabes sabia que Deus ouvia as orações, então ele decidiu orar ao Senhor, pedir ao Senhor
que mudasse a sua vida, que mudasse a sua trajetória, que mudasse o rumo e o curso da sua jornada nessa terra. E assim Deus lhe concedeu o que ele havia lhe pedido. Para muitos pode ser algo comum, para muitos pode ser algo extremamente simples, abençoar a vida das pessoas. Jabes pediu a bênção de Deus. E ao pedir a bênção de Deus, ele foi atendido, ele foi abençoado. E nós, como igreja do Senhor, precisamos pedir a Deus para que Deus venha nos abençoar. E além disso, é necessário abençoar a vida de outras pessoas. Abençoa os seus amigos, abençoa a vida dos seus inimigos, libere palavras de vitória sobre a vida das pessoas que convivem com você, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu estado, sobre o seu país. Você precisa ser uma boca profética que vai liberar palavras que vão mudar o curso da história da vida das pessoas que estão à sua volta. Peça para Deus um maior espaço de influência, um lugar aonde você pode influenciar através das suas ações, através das suas atitudes para com as pessoas que fazem parte da sua convivência. Você precisa fazer como Jabes. Você precisa pedir a Deus a bênção dele e também abençoar a vida das demais pessoas que estão ao seu redor. Olha que poderoso o que esse homem fez para mudar um decreto que estava contido no seu nome. Eu não sei se você sabe, mas nome tem grande significado na Bíblia Sagrada. Na cultura hebraica, a mãe era responsável para dar nome ao seu filho. Não como hoje em dia, que as pessoas elas dão o nome em nossa cultura e conversa o pai e a mãe e decide assim qual o melhor nome para dar àquela criança, aquele recém-nascido, aquela recém-nascida. Peça para Deus o maior espaço de influência. Peça para Deus para que você possa conquistar mais e mais. Peça para Deus para que Deus ele possa te colocar no centro da vontade dele. Olha que poderoso isso! Estar no centro da vontade de Deus é crucial para você ser muito bem sucedido nos seus objetivos, na sua vida, nos seus negócios, nos seus projetos, nos seus sonhos, nos seus ideais. Seja um canal de bênçãos. Peça para Deus fazer com que a sua vida seja um canal de bênçãos para a vida de milhares de pessoas. E sabe como você pode ser um canal de bênção? Liberando palavras que vão curar, palavras que vão edificar, palavras que vão transformar, palavras que vão ensinar, palavras que vão fazer a pessoa sair daquele momento de dor, de sofrimento, daquele momento em que ela está ali cabisbaixo, está ali estagnada ou até mesmo vivendo uma depressão, ou também está ali paralisada com medo de dar passos adiante. Seja uma pessoa que promove o reino de Deus nessa terra.
Ative a atmosfera dos céus, chamando essa atmosfera para a terra. Chame a atmosfera dos céus para a terra. Chame essa atmosfera de Deus para a terra, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para as pessoas que convivem com você. A oração fervorosa, feita com fé, ela tem um poder de mudar o destino. Ela muda os destinos. Ela quebra os decretos de morte, de maldição. Ela despedaça qualquer tipo de palavra contrária que foi lançada sobre a vida daquela pessoa. Olha que poderoso o que Jabes fez. Ele fez uma oração e através da oração ele foi abençoado. Deus atendeu a sua oração. A palavra do Senhor fala que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Ele não deixou se levar pelo o que estava descrito ali, naquele nome que ele recebeu de sua mãe. Ele simplesmente falou: não, eu não vou aceitar esse decreto, eu não vou ficar com esse decreto sobre a minha vida. Eu vou pedir a Deus para Deus mudar a minha história, para Deus mudar a minha vida, para Deus mudar a minha trajetória, o meu destino. E assim Deus atendeu o pedido dele. É preciso acrescentar atitudes. Você precisa fazer uma oração, mas também é preciso tomar um posicionamento. Que Deus ele tem falado, que Deus ele tem usado pessoas para dizer a você que você precisa tomar essa postura, que você precisa sair do lugar da inércia. Qual é o posicionamento que Deus tem requerido de você? Qual é o posicionamento que Deus ele tem falado? Olha, é hora de você tomar uma postura. Entra na posição, fica na posição, porque eu quero agir, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história. Como já foi falado, na cultura hebraica quem dava o nome à criança era a mulher, era a mãe. O nome na Bíblia, ele possui muito significado. Olha o que Deus fez com Abrão. De Abrão, ele transformou em um Abraão, pai de nações, pai de multidões. Isso é poderoso. O nome, ele carrega um poder muito grande. E é isso que aconteceu na vida de Jabes. Ele não se submeteu, ele não aceitou um decreto de dor, de sofrimento, de maldição sobre a sua vida. Ele decidiu mudar, ele decidiu virar essa página. Ele não foi vítima, ele não ficou ali como uma vítima, como uma pessoa frustrada. Ele poderia ter ficado ali e se tornado uma pessoa completamente frustrada na vida por causa do nome que sua mãe lhe havia lhe dado. Mas não, ele decidiu mudar o seu destino através da oração. E é isso que Deus está falando hoje aqui com você no nosso Palavra Profética. Você precisa ativar a palavra de Deus. Você precisa ativar o profético de Deus na sua vida. E como você vai ativar esse profético de Deus na sua vida? Através de uma oração poderosa para mudar o seu destino, mudar a sua história, mudar a sua trajetória. Pessoas fracas ficam extremamente abaladas pelas
inúmeras circunstâncias. Jabes não aceitou o decreto de dor, de sofrimento sobre a sua vida. Jabes decidiu mudar esse decreto através do poder da oração. A oração, ela tem o poder de transformar o destino, de mudar a história, de quebrar decretos de morte, decretos de maldição. A oração, ela tem um poder extraordinário para mudar o curso da sua vida. Talvez você esteja aí do outro lado, vivendo uma situação que você olha, você vê que as coisas não estão da maneira que você gostaria. E é nesse momento que você precisa ser uma voz profética, que você precisa abrir a sua boca e fazer uma oração. Faça uma oração fervorosa a Deus. Clame a Deus, porque Deus tem o poder de mudar o seu destino. Deus tem o poder de quebrar todo o decreto de morte. Deus tem o poder de destruir tudo aquilo que está impedindo você de viver o cumprimento das promessas dele aqui na terra dos viventes. O Senhor, Ele está dizendo para você, você tem a arma, e a arma é a oração. Você tem que crer através da sua oração. Não faça uma oração duvidando, mas faça uma oração crendo. Faça uma oração com um coração quebrantado, um coração contrito diante de Deus, para que Deus ele possa ouvir a sua voz clamando por Ele, e assim Ele possa atender o seu pedido, Ele possa conceder a bênção sobre a sua vida, assim como Ele o fez na vida de Jabes. Ele desejou todas as bênçãos que Deus poderia lhe dar. A história de Jabes mudou porque ele orou a Deus. Deus concedeu o que Jabes lhe pediu. Se Deus ele estiver contigo, preste atenção, você será próspero, você será bem-sucedido em todos os teus caminhos, você será bem-sucedido, a sua casa será abençoada. Coloque Deus na sua história, coloque Deus nos seus sonhos, ponha Deus na frente dos teus projetos, na frente das suas metas, dos seus sonhos, de tudo aquilo que você tem planejado, de tudo aquilo que você tem desejado, almejado em seu coração. Deus precisa ser o centro, Deus precisa ser o primeiro. Assim você será bem-sucedido em todos os seus caminhos. E nesse momento profético, Jabes pediu a Deus a sua bênção. Jabes pediu a bênção de Deus para a sua vida. Você precisa clamar a Deus para que Deus possa te abençoar. Pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Pedir a bênção de Deus sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor. Pedir a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, sobre os seus projetos, os seus ideais, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento. As bênçãos de Deus precisam estar presentes. Alargar as fronteiras demanda visão, demanda fé, demanda trabalho, demanda uma visão mais aguçada, demanda fé em Deus, demanda um trabalho, não apenas falar, mas também agir, se posicionar
tomar uma postura diante de Deus. Assim, Deus, ele vai aumentar o seu espaço de influência. Jabes pediu a Deus proteção, para que Deus o guardasse de todo mal visível e invisível. Sabe, é necessário você pedir a Deus proteção para a sua vida, proteção para a sua casa, proteção para a sua família, no mundo físico e também no mundo espiritual, porque Deus é aquele que pode te guardar de qualquer tipo de dano, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Jabes pediu alívio, ele pediu graça, ele pediu força, ele pediu estrutura, ele pediu a Deus graça para se sobressair diante das inúmeras provações que estavam diante dos seus olhos, ou também das provações que haveriam mais adiante. É necessário você pedir a Deus força, pedir a Deus graça, para que você possa vencer todas as circunstâncias que você tem vivenciado na sua vida, ou também os contratempos vindouros que surgirão na sua caminhada. É preciso ter a presença de Deus, é preciso ter essa graça de Deus, é preciso ter essa presença de Deus para você conseguir lidar com as circunstâncias da vida. É necessário você ser uma pessoa prudente e sábia. É necessário você fazer como esse homem. Jabes está nos ensinando uma lição poderosa sobre a oração. Em apenas 2 versículos, Jabes está nos ensinando o poder transformador da oração. Esse poder que muda o destino, esse poder que muda os decretos, esse poder que despedaça todas as maldições, esse poder que transforma a vida do homem e a vida da mulher. Jabes sabia que a mudança do seu destino dependia exclusivamente da aprovação de Deus. E ele sabia que Deus, ele ouvia as orações. Ele sabia que Deus, ele é um Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai que cuida dos seus filhos e das suas filhas. Enfim, o poder de Deus vem através da oração. O poder de Deus é manifestado de uma maneira que modifica, que muda o nosso destino, nossa trajetória de uma forma extraordinária. Amém? Você não pode perder a próxima mensagem que nós estamos preparando para a sua vida. E se você aí do outro lado ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com seus familiares e com seus amigos. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês que tem curtido, interagido, comentado e compartilhado o nosso Palavra Profética. E nos vemos no próximo Palavra Profética. Até a próxima!